Então, pessoal, diferenças importantes entre o Brasil e a Irlanda. Então, no Brasil, o regime é democrático e na Irlanda também. Isso quer dizer que todo mundo, tudo certo? Todo mundo participa do processo eleitoral, né? Pelo menos quem tem idade para participar. No Brasil, o sistema é presidencialista, na Irlanda é parlamentarista. A liderança do executivo no Brasil é o presidente, na Irlanda é um presidente e um primeiro-ministro. Eleição presidencial no Brasil pelo voto popular direto, na Irlanda também. Início do novo mandato no Brasil começa em janeiro. Quando uma pessoa é eleita, ela começa o mandato dela em janeiro. Na Irlanda, em novembro. No Brasil, o voto é obrigatório. Na Irlanda, não. O tipo de voto no Brasil é através da urna eletrônica. Na Irlanda, é através da cédula, um papelzinho lá que você marca um X, como era aqui no Brasil, né? Duração do mandato no Brasil, 4 anos. Duração do mandato na Irlanda, 7 anos. Reeleição no Brasil. Sim, existe reeleição no Brasil, uma vez com possibilidade de nova candidatura em 4 anos. Na Irlanda também existe eleição, uma vez com no máximo 14 anos de duração. Então, a pessoa, né, 7 mais 7 dá os 14. Poder legislativo no Brasil, então, como eu falei para vocês, deputados e senadores. Na Irlanda, Assembleia Geral e senadores. Tá? Então, eles, lá a composição do Congresso deles, do Poder Legislativo, é diferente. Tá? Eu achei interessante trazer essa tabela aqui para a gente ver, então, a diferença entre esses dois países. Aqui, gente, eu trouxe uma tabela com os países mais democráticos, segundo uma pesquisa, agora eu não sei a fonte, tá? Mas os 15 países mais democráticos do mundo e o regime de governo que eles têm e o IDH deles, né? Que é o Índice de Desenvolvimento. Quanto maior o IDH, mais envolvido, né, é o país. Então, nós temos a Noruega, que é uma monarquia constitucional. Então, se é monarquia, quer dizer que tem um rei. Islândia, república parlamentarista. Tá? Então, não tem rei, mas é parlamentarista. Suécia, monarquia constitucional. Nova Zelândia, monarquia constitucional. Dinamarca, monarquia constitucional. Irlanda, república parlamentarista. Canadá, monarquia constitucional. Austrália, monarquia constitucional. Finlândia, república parlamentarista. Suíça, república parlamentarista. Holanda, monarquia constitucional. Luxemburgo, monarquia constitucional. Alemanha, república parlamentarista. Reino Unido, monarquia constitucional. Áustria, república parlamentarista. O que não aparece aqui? Os 15 países mais democráticos do mundo. O que não tem aqui? Nenhum deles é presidencialista. Nos 15 países mais democráticos do mundo. Estranho, né? Vamos lá. Então, pessoal, quanto ao parlamento, o parlamento ele pode ser unicameral, tá? Que é quando o parlamento ou o congresso não tem divisões, não é o caso do Brasil, tá? O exemplo, então, seria a Grécia e Portugal, ou bicameral, que é o caso do Brasil, ocorre a divisão do legislativo. No caso aqui no Brasil, nosso legislativo, ele é dividido em Câmara de Deputados e Senado Federal. É essa configuração do nosso legislativo, né, do nosso Congresso. Nos Estados Unidos também é bicameral. Partidos políticos e sistemas eleitorais. Aqui, ó, eu trouxe eu achei um compilado de fotos, tá, de
de siglas, enfim, de partidos políticos. Alguns não existem mais, tá? Deixaram de existir. E esse slide aqui eu tinha feito ele em 2019, eu não sei se está atualizado, tá? Eu até teria que dar uma olhadinha, mas depois eu posso deixar o site para vocês. O site do TSE, vocês podem entrar e ver quantos partidos existem atualmente no Brasil. Então, os partidos políticos são organizações baseadas em uniões voluntárias que visam o poder do Estado. Então, os caras querem se eleger para conseguir ter o poder de modificar alguma coisa, tá? Segundo o site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, existem atualmente no Brasil 35 partidos políticos. Tinha mais, mas teve uma lei lá, daí partido pequeno demais, que não tinha o número de filiados suficiente, ele deixou de existir. Aí muitos partidos muito pequenos, ou eles foram para os maiores, se coligaram lá os maiores, ou eles formaram algum partido composto assim de pequenos partidos, tá? Então aqui nós temos, né, vários. O PMDB, eu acho que agora é só MDB. Tem outros que eu não sei agora quais ainda existem, quais não existem mais, tá? Eu sei que alguns mudaram o nome e outros deixaram de existir. Quanto à tipologia dos partidos, eles podem ser monopartidários, bipartidários ou multipartidários. Monopartidário é quando o poder fica concentrado nas mãos de uma única figura, tá? De um único partido. Então, poder centrado no comitê dirigente do partido ou em seu secretário-geral. Um exemplo é o Partido Comunista Chinês. Bipartidário, quando atuam apenas dois partidos, sem outras forças políticas. Um exemplo foi na ditadura militar no Brasil, que tu tinha apenas dois partidos, a Arena, que era o partido que apoiava os militares, e o MDB, que era um partido assim, de oposição. Tá? Tapar o nariz. Multipartidários, que é o caso do Brasil, quando vários partidos disputam o poder, tá? Um exemplo, então, é o Brasil atualmente. As eleições, gente. Quanto às eleições. No Brasil, nós temos os dois tipos de eleições. Eleições majoritárias e eleições proporcionais. Eleições majoritárias, elege-se o mais votado. Ponto. Tá? Que é o exemplo do presidente e do senador. Proporcionais, aplica-se o coeficiente eleitoral. A gente vai dividir o número de votos pelo número de vagas. E aí vai dar um X para cada partido lá, tá? E aí se faz lá a soma, o cálculo para ver quantas cadeiras legislativas aquele partido tem. E aí, dentro disso, se eu não me engano, entra os mais votados, certo? Transformando-se então em cadeiras legislativas. Exemplo, deputados estaduais federais, certo? Quando um político ele recebe bastante votos, isso aí entra lá para a soma dos votos para o partido. E muitas vezes ele pode trazer outras pessoas, outros políticos que não foram tão votados como ele. E essas pessoas acabam entrando e ocupando uma cadeira legislativa, por quê? Porque o partido recebeu muitos votos, certo? Aqui em Santa Catarina, então, tá? Nós temos 40 deputados estaduais, o mandato deles é de 4 anos. No Brasil, nós temos 513 deputados federais, o mandato deles também é de 4 anos. E no Brasil, nós temos 81 senadores, e o mandato de um senador é de 8 anos, tá? É o único cargo político que o mandato é de 8 anos, o resto é tudo de 4. No Brasil, então, há incentivo à coligação, ajudando os partidos menores, causando uma maior fragmentação. Coligação, gente,
é quando os partidos se juntam antes, né, durante ali a campanha, se juntam para concorrer à eleição. Aí às vezes eu tenho partido tal, partido X, partido Y, a gente se junta, porque, né, fica talvez economicamente até melhor, né, para fazer a campanha. E uma vez eleitos, né, se nós formos eleitos e continuarmos juntos, a gente vai chamar de coalizão, tá? Ajudando os partidos menores causando uma maior fragmentação partidária, e isso dificulta as maiorias estáveis no parlamento, tá? Essas coligações, elas estão sempre mudando também. Isso faz com que o nosso parlamento fique bastante fragmentado, tá? E vai mudando de tempos em tempos, certo? Logo, o executivo se vê obrigado a fazer coalizões para governar. Ou seja, também aqui, a gente vê que para se manter no governo, o presidente, no caso, ele tem que negociar com os partidos. Nenhum partido vai, tipo, ai, nossa ideologia é super parecida, tô contigo, assim, de coração, não precisa me dar nada. Isso não existe, tá, gente? Infelizmente, a política aqui no Brasil, independente se for do partido A ou do partido B, o presidente ele tem que fazer negociações. Em raros casos, assim, que as pessoas são um pouquinho mais fiéis, assim, aos partidos, tá? Mas é bem complicado. Então, não é à toa que a gente vê, vamos pegar o caso do Bolsonaro. Na minha concepção, né, acho que muitas pessoas se utilizaram ali do apoio do Bolsonaro para se eleger, né? Tipo, eu apoio o Bolsonaro, viu que ele tava bem, assim, na campanha, e depois, quando ele começou a falar as coisas, enfim, começou a decair a popularidade dele, esse apoio também se desfez. Isso é bem comum, é bem normal, tá, gente, dentro da política. Então, o que ele faz quando ele vai lá e negocia, né, com esses partidos para votarem com ele, para apoiar ele, né? É o que a gente vai chamar, então, de coalizão, quando os partidos se juntam para governar, tá? Um partido, um governo que não trabalha com... Ele não consegue, na verdade, trabalhar sozinho. Ele vai ter que sempre fazer coalizões. Ele vai ter que puxar o máximo de pessoas para perto dele. Isso que eu digo, tá? Todos os partidos estão no governo, para eles puxarem essas pessoas, ele vai ter que oferecer alguma coisa em troca. Senão as pessoas não vão. É assim que funciona a nossa política. E aí é que dá, né, enfim, que a gente vê rombo daqui, rombo de lá, tá? As eleições são mais centradas nos candidatos do que nos partidos, tá? Uma prova disso, se a gente pegar mesmo que o caso do nosso presidente, eu acredito que do Lula também, do Bolsonaro, até se eles trocassem de partido, eles não deixariam de ter a popularidade que eles têm. Uma prova de que o Bolsonaro se elegeu com o PSL e agora ele saiu do PSL e ele continua sendo o Bolsonaro, né? Não é assim? Então, a eleição está mais centrada nele do que no partido que ele pertence. As pessoas que votaram nele não votaram porque ele era do PSL, votaram porque ele era o Bolsonaro. As coisas que, né, enfim, ele defendia, enfim. Mesma coisa, eu acredito que o Lula, se bem que o Lula está muito casado ali com o PT. Mas se o Lula fosse para um outro partido de esquerda, eu ainda acredito que ele ainda seria o Lula. Não sei se ganharia, enfim, não sei se, nesse caso, ele se candidata, ele vai ganhar, não faço a mínima ideia. Se bem que essa eleição vai ser uma loucura, gente. Já pensou se vem Lula, Bolsonaro, Moro, Luciano Huck, Dória? Meu Deus, imagina um debate. Se fosse Silvio Santos, eu votaria no Silvio Santos. Silvio Santos, então. Nossa, aí sim, né, gente? Tudo de ver o dinheiro. Não, o Silvio Santos só ia... Eu já tentou? Já tentou barrar ele, né? A candidatura dele não foi adiante. Não conseguiu, né? Eu não lembro qual foi o rolo que deu, mas não foi. Tá, gente? É isso? Beleza?
Então vocês se inscrevam nesse canal. Que besteira.